da Santa Missa de hoje, do 10º. Depois eu quero uma pipoca, viu? Pelo amor de Deus, você é egoísta. Filho do Espírito Santo, a graça e a paz de Deus, nosso Pai, de Jesus Cristo, nosso Senhor, será sempre convosco. Vamos rezar essa missa pela saúde da Marinete, pela saúde da filha da dona Cida. Também rezar pelo Severino, que está cuidando da Marinete, né? O marido, casado há séculos. Rezar também pelo Arthur da Crisma, né? Quantos anos ele tem? 14 anos, foi jogar bola. Não é isso a história? Foi jogar bola, quebrou a costela, furou o pulmão, tá lá no hospital. É grave, né? Isso quando acontece, é muito grave. Então tem que rezar por ele, né? Ninguém pediu, mas como a gente conhece ele, rezar por ele para que Deus ajude ele nesse momento de desconforto, né? Horrível. Meus irmãos e minhas irmãs, todos nós somos convidados a acompanhar Jesus Cristo e ser fiel a Jesus Cristo sempre. Por isso, peçamos perdão pelos nossos pecados. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe e absolva os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Oremos, ó Deus, força daqueles que em vós esperam, sede favorável ao nosso apelo, e como nada podemos em nossa fraqueza, dai-nos sempre o socorro da tua graça, para que possamos querer e agir sempre conforme a tua vontade, seguindo os teus mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, os israelitas, partindo de Rafidim, chegaram ao deserto do Sinai, onde acamparam. Israel armou aí suas tendas, defronte da montanha. Moisés, então, subiu ao encontro de Deus. O Senhor chamou do alto da montanha e disse: Assim deverás falar à casa de Jacó e anunciar aos filhos de Israel: Vistes o que fiz aos egípcios, e como vos levei sobre as asas de águia, e vos trouxe a mim. Portanto, se ouvirdes a minha voz e aguardardes a minha aliança, sereis para mim a porção escolhida dentre todos os povos, porque minha é toda a terra, e vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Palavra do Senhor. Salmo de entrada à porta do templo. Aclamai o Senhor, ó terra inteira,
Servi ao Senhor com alegria, compadecei a sua presença com felicidade. Reconhecei que o Senhor é Deus. Ele nos fez. Nós somos dele. Somos o seu povo. Somos ovelhas do seu rebanho. Entrai em suas portas dando graças, em seus átrios com hinos de louvor. Agradecei-lhe, bendizei o seu nome, pois o Senhor é bom. Sua misericórdia perdura para sempre. A sua fidelidade de geração em geração. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Sempre, por todos os séculos. Romanos, carta aos Romanos. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, quando éramos ainda fracos, Cristo morreu pelos ímpios, no tempo marcado. Dificilmente alguém morrerá por um justo. Por uma pessoa muito boa, talvez alguém se anime a morrer. Pois bem, a prova de que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós, quando éramos ainda pecadores. Muito mais agora, que já estamos justificados pelo sangue de Cristo, seremos salvos da ira por ele. Quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele pela morte de seu Filho. Quanto mais agora, estando já reconciliados, seremos salvos por sua vida. Ainda mais, nós nos glorificamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. É por ele que, já desde o tempo presente, recebemos a reconciliação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O reino do céu está perto. Convertei-vos, irmãos, é preciso. Acreditem, creia no Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rezem, peçam para o dono da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e de enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro. André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e o outro seu irmão, João. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de imposto, publicano. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou esses 12 com a seguinte recomendação: não deveis ir aonde moram os pagãos, os gentios, nem entrar na cidade dos samaritanos. Vão primeiro às ovelhas perdidas da casa de Israel. Em teu caminho anunciai. O reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos e expulsai os demônios, porque de graça vocês receberam,
Portanto, de graça vocês devem dar. Palavra da salvação. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Domingo passado, o Evangelho nos proclamava a realização de 10 milagres realizados por Jesus. Entre esses 10 milagres, o maior de todos, Jesus chama Mateus, publicano, odiado, para fazer parte do seu grupo. Mas o milagre maior não é somente esse, só isso. O milagre é que o Mateus, na hora, largou tudo para seguir Jesus. Isso é um milagre, né? É um milagrão, né? Quando uma pessoa realmente adere à fé, se une à fé e abraça a fé, e nada vai interromper, prejudicar, né, a pessoa. A pessoa é firme, né? A gente ontem falou de Santo Antônio, né? Ontem, Santo Antônio, São Francisco, foram pessoas que foram perseguidas pela sociedade do seu tempo, pela igreja do seu tempo, e não perderam a fé, se mantiveram na igreja, não abandonaram a igreja. São Francisco tinha motivo para largar a igreja. Aquele bispo doido de Assis, que da época dele lá, doido no bom sentido, né? Porque realmente São Francisco é um escândalo, né? Um jovem que diz não ao dinheiro do pai, da mãe, aquela riqueza atual. A mãe era francesa, né? Mãe de São Francisco. Diz não a tudo aquilo, resolve ter uma vida junto aos mais pobres da cidade. O bispo manda ele embora da catedral, né, de Assis, né? Porque ele ia muito fedido, com aquele povo tudo fedido dentro da igreja, né? Ia embora. E o São Francisco não perdeu a fé, ao contrário, foi atrás de uma igreja caída aos pedaços lá, de São Damião, e lá ele se reunia e fazia a celebração da palavra. Quando ele foi recebido pelo Papa, o Papa ficou espantado, né? Como que um rapaz daquele jeito, daquela história, corajoso, né? Que coragem, que exemplo de fé, é um exemplo de fé. O Santo Antônio foi a mesma coisa, né? Santo Antônio foi formado em Coimbra, a Universidade de Coimbra, famosa, né, em Portugal. Ele que era português, né? Santo Antônio era português. Corajoso, né? Entrou para a Ordem dos Agostinianos, depois o superior do convento dele falou assim: você vai ficar o resto da vida dando aula, que ele estudou muito, né? Um rapaz muito estudado, jovem. 12 anos de idade ele foi para o convento, hein? Coragem, tem que ter coragem, né? E acabou se encontrando com São Francisco, percebeu que a vida de São Francisco tinha mais ação do que falação, e aderiu, né, à congregação franciscana. Porque a congregação dos agostinianos, que é a congregação do Papa, né? É a congregação de playboyzinhos, né? Só estuda, mas na hora de agir mesmo, o negócio não é bem isso. Então isso dá um certo desencanto, né? Ninguém quer servir a Deus, ninguém quer. Então, o Papa, não estou dizendo que o Papa é um coxinha, né? É um playboy, não é isso. Mas eu acho que o Papa é diferente, né? É um religioso de Santo Agostinho, mas que parece que ele vai mexer com o mundo mesmo, não vai ficar esse negócio só ficar estudando atrás de uma mesinha ali, aquela coisa. Mas é assim. Então são pessoas corajosas, né? Pessoas corajosas. Mateus, um milagre é esse, né? O maior milagre é esse, né? A gente às vezes acha que milagre é resolver uma coisa, Não é. Milagre é quando Deus chama a pessoa, Deus toca no coração da pessoa, Deus incomoda, porque Deus incomoda quando Ele chama. A primeira leitura fala disso, né?
Deus, quando chama uma pessoa, é um pé no saco, entende? É um incômodo, né? Você não quer, você quer levar a sua vida para lá, mas Deus está sempre, né, puxando você, cria-se um conflito, né, interno, né? Mas é isso. Isso é um milagre, né? Quando você escuta o chamado, você deixa Deus conduzir sua vida, né? E não você achar que você manda na sua vida. O Evangelho de hoje, Mateus 9, 36, 10 a 8, nos fala dos ensinamentos de Jesus sobre a missão. Olha lá. É o início do segundo sermão de Jesus. Mateus dividiu o seu evangelho em 5 sermões, né? Esse é o segundo. Segundo grande sermão de Jesus, que vai do capítulo 10 até o capítulo 12. Depois vem o sermão das parábolas. Mateus nos apresenta Jesus exercendo uma liderança diferente dos outros líderes religiosos, os fariseus, os doutores da lei. Jesus parece ser uma pessoa diferente do costume, do jeito que os outros são. Os fariseus, se lembra disso, né? Está lá também em Mateus. Os fariseus, e Lucas também. Os fariseus rejeitam Jesus. Não aceitam Jesus dentro da sinagoga. Porque Jesus parece que destoa, né, de todo mundo, né? Nas sinagogas, Mateus faz sempre essa observação da falta de compaixão dos fariseus. Também para com o povo. Era assim com Jesus, os discípulos, mas também era com o povo também, né? Os fariseus rejeitam Jesus. Esse é o fato. Para a comunidade de Mateus, agora voando lá para frente, né? Pulando lá na frentona, para a comunidade de São Mateus, os fariseus perderam completamente a autoridade. A autoridade perante Deus. Jesus é, assim, a verdadeira autoridade da fé. Só Jesus pode falar por Deus. Fariseu nenhum pode, pastor nenhum pode, padre nenhum pode, papa nenhum pode, ninguém pode. Ninguém pode falar por Deus. Só Jesus pode falar por Deus. Só Jesus Cristo pode falar por Deus. Só a palavra de Jesus é a palavra verdadeira. Só pode falar por Deus Jesus Cristo. Só pode ter autoridade verdadeira, aí é que vem, hein? Quem está envolvido com Jesus. Só. Quem está envolvido com Jesus. De verdade. Não é só de conversa fiada. As autoridades que não estão com Jesus são apresentadas em todos os evangelhos, sempre de forma negativa. A não ser, deixa eu ver, a não ser aquele centurião na sexta-feira da paixão. Que ele é apresentado de uma forma positiva. E aquele servo, o centurião, que o servo fica doente lá, e Jesus cura. Só essas duas pessoas, o resto, todas as autoridades religiosas e políticas de Jesus são apresentadas de forma negativa. Por que negativo? Porque não está envolvido com Jesus, né? Não tem envolvimento com Jesus. Não há esse envolvimento mais importante, o da fé. Mas Jesus está com o povo. Jesus está no meio do povo. Jesus conhece o povo. O povo entende Jesus. O povo mantém contato com Jesus. Por isso o texto de hoje, Jesus ao ver a multidão,
teve compaixão, porque estava cansada e abatida, parecendo ovelha sem pastor. Mateus descreve o entendimento, a empatia de Jesus com o seu povo. Algo que as outras autoridades não têm. Não têm. Jesus é apresentado, então, como uma figura de pastor, né? Ele é apresentado como um bom pastor. Uma grande figura bíblica que dá sentido teológico ao chamado dos outros apóstolos, que logo depois vem Jesus, então chamou os discípulos, etc. A missão tem que nascer disso. A missão tem que nascer da compaixão. A vocação tem que ter uma dose de compaixão. A missão tem que ter, a vocação tem que ter esse olhar o sofrimento dos outros e querer sofrer junto com o outro, né? Sofrer junto, né? Isso significa compaixão, né? Sofrer junto. Os discípulos têm que ter isso. Mas isto é lógico, é uma exigência muito grande. Não é todo mundo que tem capacidade de sentir compaixão. A gente quer sentir o melhor, o bom, o tal. Entende? A gente nós somos a nata, né? Coisa. Mas sentir compaixão é muito raro, porque é uma coisa que muito exige da gente. Exige um olhar, não só religioso, mas um olhar social também. Um olhar da realidade social. Aquilo que o Padre Júlio sempre falou uma vez na Folha de São Paulo, né? Uma entrevista na Folha de São Paulo lá. O repórter perguntou para ele: por que o senhor se mete com essa gente que mora na rua? Não, ninguém presta. Aí tem drogado, tem bandido, tem não sei o quê, vai falando. Por que o senhor se mete com essa gente? Então o Padre Júlio falou assim: vocês, quando olham para ele, vocês veem o quê? Eles veem isso, né? Que os insensíveis veem. Ele fala: pois, eu vejo Jesus, para mim é Jesus. Tá dando para entender? É muito raro a pessoa ser assim. Você vê uma pessoa com fome, dormindo numa porta do supermercado, do hipermercado de Granfino. Você tem que ter essa sensibilidade, você tem que ter essa consciência, né? É muito difícil você perceber ali, né? Bom, é uma exigência que os discípulos, os apóstolos vão ter que ter, né? Para Jesus, o povo tem que ser portador do evangelho que ele proclama. Para Jesus, o povo tem que ter o mesmo poder que ele, os mesmos poderes que ele, dentro daquele contexto ali da realização dos 10 milagres. Jesus chamou os 12 e deu a eles autoridade. Autoridade. Para ter autoridade tem que ter compaixão. 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 Se não tiver compaixão, não tem autoridade. Vocês vão entender o que Jesus está falando. Porque Jesus veio para melhorar o mundo. A colheita é grande, mas poucos operários. Peçam, então ele pede para a gente rezar, né? Peçam ao Senhor da colheita que envie operários para a sua colheita. Para que cresça no mundo o entendimento de que o exercício do poder é para servir os mais pobres, os mais fragilizados, a sociedade em geral. É preciso que cresça a compaixão. Jesus pede que façamos orações
para que Deus envie lideranças realmente capacitadas e cheias de compaixão. Vamos rezar para ter mais padres na igreja. Bobagem. Se for para ter 200 padres, todos sem compaixão, é melhor não ter. Escuta o que eu estou falando. Vamos rezar para que... tá bom. Pode rezar. Mas se for para ter gente sem compaixão, é melhor não ter, não. Porque essas pessoas não conseguem ser fiéis ao Evangelho e a Jesus, e muito menos à igreja. Muito menos. Então, Jesus pede que a gente reze para que haja lideranças capacitadas intelectualmente, mas também um coração cheio de compaixão. Mas sabemos como é o coração do ser humano, né? Todo mundo sabe. Sabemos que o coração de um ser humano pode endurecer. Por mais boa intenção que ele tenha, ele tem que tomar cuidado. Porque o coração dele, o poder pode fazer com que o coração dele endureça, né? É uma tentação muito grande. No Sermão da Missão, Jesus chama os discípulos pelo nome e os envia para todos os lados da Palestina. Vocês devem ir às ovelhas perdidas. As ovelhas perdidas são os mais pobres, os fracos, os mais fracos. E dizer só isso para eles. Deus está perto de cada um de nós. Deus está perto. É o mesmo anúncio que Jesus fez, né, quando começou lá em São Marcos, né? Marcos capítulo 1, versículo 15. Creia no Evangelho. Creia no Evangelho. Deus está perto. Mas atenção. Não é conversinha fiada. Não é conversa fiada. Não é conversinha fiada. O anúncio no Evangelho não é conversinha fiada. Não brinque. Porque a tentação é grande. Quando você começa a ler aquele negócio, aquele monte de gente, lê, fica bajulando, aquela coisa. A tentação que você tem de querer coisas, de ganhar coisas, e não sei o quê, ela chega. Então não é conversa fiada. O anúncio é uma realidade fundamental da vida. Jesus envia então os 12 e faz as recomendações, as tais recomendações. A principal delas, vamos resumir todas aí, né? A principal delas é essa. Evite copiar o charlatão. Não queira se aparecer como charlatão. O charlatão tem palco, tem isso, tem aquilo, tem brilho, tem... parece uma felicidade só. Mas é tudo mentira aquilo ali. Não queira seguir os charlatões que povoam as grandes cidades, que estão no meio das praças, das esquinas, colocam roupa bonita, nossa, a roupa mais bonita que tem, vistosa, carregam bastões na mão, enfeitados, para impressionar o povo. Não levem nada. Evite. Não admire charlatão. O charlatão é mentiroso. O charlatão é manipulador. O charlatão engana. Quer roubar você. Quer enganar você. Não é bonito isso. Isso é feio. Isso é pecado. É isso que Jesus disse. Portanto, não levem nada. Como? É duro. Não leve nada. Ainda hoje,
Como não fazer essas comparações entre o estilo de Jesus para a vida dos movimentos mais primitivos e os métodos missionários e pastorais de hoje? Como não fazer essa comparação? Tem que fazer. É necessário fazer. Estamos mais longe ou mais perto do que Jesus ensinou? É isso que a gente tem que pensar. Mateus, outro dia, estava falando para mim de um grande escritor chamado Plutarco. Né? Plutarco, um cara grego e abraçou a cidadania romana, isso no século II, hein? Escreveu um livro chamado assim, ó, Como diferenciar um bajulador de um amigo. É maravilhoso, né? É maravilhoso. Porque os ensinamentos de Jesus também entram na arte, entram na cultura, vai entrando, né? Foi entrando aquilo. E de certa forma, Jesus fala, não seja assim, não admita bajulador, né? Amigo de verdade é o amigo que está com você, papapá. É o amigo também que te critica se for preciso, né? O amigo de verdade é aquele que também chega para você. É como o pai e a mãe, né? Pai e a mãe é assim, pai e a mãe é maravilhoso, mas são gente chata também. O pai e a mãe é chato, e tem que ser. E tem que ser, porque são verdadeiros. Os falsos amigos estão sempre te bajulando, estão sempre passando a mão na sua cabeça. Você faz coisa errada, eles estão sempre, né, mentindo para você. Quando você olha Plutarco, né, esse personagem da literatura do passado, e você pega Shakespeare, por exemplo, né, os personagens de Shakespeare, né, como tem aquela sutileza, aquela identidade, o amor, o ódio, a inveja, aquelas coisas, né? Isso não é só em Shakespeare, né? Também John Milton também, o Mark Twain, né? Também, e tantos outros, só para citar alguns. Não desejemos imitar charlatão. Claro, no mundo competitivo, no mundo de hoje, nós vamos ficar sozinhos. No mundo de hoje, a gente vai ficar sozinho, vai ficar pequeno, mas seremos verdadeiros. Seremos verdadeiros e Deus há de nos abençoar e recompensar cada um. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso,
lá para ele. Ele veio na missa. Corre atrás dela, Davi. É para brincar mesmo, para usar. Orar, irmãos, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem. Ó Deus, com esses dons alimentais a nossa vida e a renovais pelo sacramento. Concedei, nós te pedimos, que nunca falte esse auxílio ao nosso corpo e à nossa alma. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É vero, na verdade, é digno e justo. É nosso dever e salvação, damos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno, Todo-Poderoso. Por Cristo, Senhor nosso. Por seu mistério pascal, Ele realizou uma obra admirável de nos chamar de uma vida de pecado e de escravidão, da morte à glória. De sermos agora uma raça escolhida, sacerdócio régio, nação santa, o povo que te pertence, para anunciarmos por toda parte os vossos grandes feitos, ó Pai, que nos chamastes das trevas à tua luz maravilhosa. Por isso também com os anjos e com todos os santos do céu, nós também proclamamos a glória de Deus, dizendo como eles: Santo, 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 Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Bendito que vem em nome do Senhor. Na verdade, ó Pai, vós sois santo, fonte de toda santidade. Santificai, por esses dons, derramando sobre eles o teu Espírito Santo, a fim que se torne para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão. Jesus tomou o pão, pronunciou a benção de ação de graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isso é meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, Jesus tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Esse é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e da eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé e do amor. Celebrando o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós te oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação, e te agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na tua presença e de servir. Suplicantes, nós te pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da tua igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade, em comunhão com o Papa Leão XIV, com o nosso bispo da Diocese, Dom Munhaque, e também com todos os leigos e padres de todas as paróquias do Brasil que lutam pelo bem-estar social e espiritual do povo de Deus. E assim nós nos tornamos, nós católicos, nos tornamos praticantes da verdadeira fé cristã e católica. Lembrai-vos também de todos os nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição, de todos os que partiram desta vida, acolher junto a vós da luz da tua face. Enfim, nós te pedimos, tenha piedade de todos nós, dai-nos a graça de participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os apóstolos e todos os santos que nesse mundo viveram na tua amizade, a fim de te louvar e glorificar por Jesus Cristo, vosso Filho, crucificado e ressuscitado, que vive gloriosamente.
por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Tá aqui. Lá. Bom dia. Você que dormiu ali na campainha? Na hora, tô dormindo bem. Poxa, não dormi não. Quem dormiu? Foi um dos dois. Venha não. Tá ligado. Rezamos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Pai A nosso nós que que estais estais nos no céus, céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de Cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentação. Livrai-nos do mal. Paz. A paz. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu, Cordeiro de Deus. Cordeiro de Deus, que tirai as nossas pecado do mundo, Tende tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirai os pecados do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro Beleza. Vai. Infinitas graças vos damos, soberana pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignai-vos agora e para sempre tomar-nos debaixo do vosso poderoso amparo. Para mais vos agradecer, vos saudamos com uma salve, Rainha. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura, esperança, nossa salve.
A vós bradamos degredados, filhos de Eva. A vós vós suspirando, suspirando, gemendo e chorando chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nos ver, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus. para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Mesmo, João. Fazer aqui mais rápido. Deus. Oremos. Você tá com papel, negócio aí? Micro. Tô. Então vai, oremos, vai. Oremos. Fazer isso. Fazei, Senhor, que a sagrada comunhão dos vossos ministérios, sinal da nossa união convosco, realize a unidade na vossa igreja. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, seja Davi, tudo bem aí, Davi? Cadê a tá lá? Alicia. Alicia! Tudo bem? Uma maravilha você ter vindo na missa hoje, ter corrido, gritado. Isso é sinal de que existe vida aqui dentro, né? Tem vida. A Alicia também. Você brincou com a Alicia? Você brincou com ele? Tem que correr mais, você tem que correr mais, gritar mais. Vocês estão muito devagar. Questão de que tem vida aqui dentro da igreja, né? Se vocês não vier, fica parecendo que você está no cemitério, rezando no cemitério. Não é? E você? Tudo bem? Faz tempo que a gente não se vê, né? De vez em quando ele aparece. Tá bom. E a Sara? Tá tudo bem? Tá dormindo? Como é que ela consegue dormir? Como que você consegue dormir? Olha lá, daqui eu estou vendo, a bonitona lá. Tá vendo? A beleza, né? E quando eu vejo esse correr assim, gritando assim, eu lembro quando eu era pequeno, a gente, quando tinha aquelas reuniões de família, Natal, essas coisas, Páscoa, etc. Juntava todo mundo na casa, né, de uma pessoa e fazia um almoço, fazia aquelas coisas, e a gente corria, gritava, pulava. Era uma maravilha, né? Você tem essa sensação, né? De que é uma família, né? A gente é uma família, né? Davi, também não abusa da sorte também, viu? Vou avisar. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. A missa terminou. Vamos lá.